Então, deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo, né? Então, lá a gente apresentou mais 3 testes, né, para séries de termos genéricos. Então, o que permite que a gente possa estudar as séries de termos arbitrários é o que a gente chama de convergência absoluta. Então, relembre que a gente disse que uma série, então olha só, dizemos que a série somatória de AN, a gente disse que essa série converge absolutamente, quando, então, se a série dos valores absolutos convergir. A série dos valores absolutos convergir. Ok? Então, quando essa série aqui converge, a gente diz que essa série converge absolutamente. E lá eu chamo a atenção que, enquanto a gente não tinha apresentado o teorema da convergência absoluta, parecia que essas coisas aqui eram coisas distintas, né? A gente tinha a convergência normal, ou seja, a convergência pura e simples da série original, e a convergência da série com os valores absolutos. Mas lá a gente mostrou, eu apresentei para vocês o teorema da convergência absoluta, que diz o seguinte: toda série que converge absolutamente, converge. Okay? Então, se você quer mostrar que essa série converge absolutamente, basta você mostrar que a série do valor absoluto converge. Mas por que isso aqui é mais interessante do que esse? Porque esse cara aqui sempre é positivo, independentemente se esse tem termos positivos ou negativos. E aqui, então, a gente ganha um arcabouço de testes que a gente já conhece que pode utilizar aqui. Por exemplo, a gente pode utilizar o teste integral, a gente pode utilizar o teste da comparação, o teste da comparação no limite, né? Todos esses testes aqui são testes de séries, são testes para séries com termos positivos. Tá? Então, mesmo que a sua série original não tenha termos positivos, ou só termos positivos, você pode estudar o que a gente chama de convergência absoluta. Então, se a série dos valores absolutos convergir, a série original converge. Professor, mas e se a série dos valores absolutos não convergir? Se essa aqui não convergir? O que eu digo desse cara? Que ele diverge absolutamente? Não, não existe esse termo, né? Então, quando... Se isso aqui divergir, se isso aqui diverge, porém a série original converge, então a gente diz que a convergência, então a gente diz que a série converge condicionalmente, ok? Só sobre essa condição que ela converge, não converge sobre essa condição. Então, na verdade, a gente tem dois tipos de convergências diferentes, né? A gente tem a convergência absoluta e a convergência condicional. Quando é que uma série converge condicionalmente? Quando a série dos valores absolutos diverge, porém a série original converge. Quando é que a minha série converge absolutamente? Quando a série dos valores absolutos converge. Ok? E aí esse teorema, que a gente chama de teorema da convergência absoluta ou teste da convergência absoluta, pode ser utilizado para inferir a convergência da série original olhando para a série dos valores absolutos. Tá bom? Mais à frente, no próximo exemplo que a gente fizer, eu vou chamar a atenção de uma propriedade interessante que as séries que convergem condicionalmente têm. Tá? Então, depois a gente viu mais 2 testes, que é chamado teste da razão e o teste da raiz. São muito parecidos. Teste da razão e o teste da raiz. Então, em que consiste o teste da razão? É bem simples. Deixa eu só fazer assim. Teste da razão. Então, você tem uma série. Essa série pode ter termos positivos ou não, não importa, tá certo? E aí você vai criar o seguinte limite. L vai ser o limite da razão do termo. Aqui você tem o AN, né? O termo geral. Então, você pega o próximo, o AN mais 1, dividido pelo AN, em valor absoluto, né? E toma o limite quando o N tem definido. Você calcula esse limite, tá certo? 3 coisas podem acontecer. Ou L vai ser menor que 1, ou esse limite vai ser maior que 1, ou esse limite vai ser 1. Não tem outra possibilidade, tá certo? Então, se esse limite for menor que 1, a gente mostrou lá que a série converge. Converge absolutamente, portanto, converge, tá certo? Converge. Né? Coloca assim, converge absolutamente. E a gente sabe que toda série que converge absolutamente, converge normalmente, né? Se L for maior que 1, a série diverge. Professor, mas se L for 1, o teste é inconclusivo. Inconclusivo não é resposta, quer dizer que você não sabe. Procure outro teste, tá certo? É muito simples, o algoritmo é muito simples. Pega o AN mais 1 a partir desse cara, né? É só substituir N aqui por N mais 1. Faz essa razão, simplifica o máximo possível, toma o valor absoluto e calcula o limite. Se o resultado desse limite for menor que 1, a série converge. Se for maior que 1, a série diverge. Se for igual a 1, inconclusivo. E como é que funciona o teste da raiz? Né? Teste
da raiz. Funciona basicamente da mesma forma, só que em vez de você calcular uma razão, você calcula uma raiz, tá? Então a gente vai definir novamente outro limite, vai ser limite quando n tende a infinito, vai ser assim, ó, raiz enésima do módulo de an, tá certo? Assim, ó. Então, como eu tinha falado lá no vídeo, esse teste da raiz funciona muito parecido com o teste da razão. Então, uma vez que você calculou esse limite, o que é que você vai fazer? Você vai verificar onde é que ele se encaixa. Se esse L, que é esse limite, deixa eu ajeitar aqui. Se esse L, que é esse limite, se ele é menor que 1, maior que 1 ou igual a 1. Se for menor que 1, então a série converge. Converge absolutamente, portanto converge. Se for maior que 1, a série diverge. Não existe divergência absoluta, só diverge. Se for igual a 1, o teste é inconclusivo, procure outro teste, tá certo? Mas de longe, esses dois testes, o teste da razão, juntamente com o teste da raiz, são os testes assim que a gente vai usar com mais frequência, tá certo? Quando a gente for estudar séries de potência. Pois bem, então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o exemplo 36, ele pede para a gente verificar o seguinte. Ele diz o seguinte, essa série converge absolutamente. Ele está afirmando. Não é muito difícil da gente perceber que ela, converge condicionalmente. Não é muito difícil da gente perceber que ela converge condicionalmente, lá no exemplo eu mostrei, porque se a gente for estudar a série do módulo desse cara, quando você pega o valor absoluto de menos 1 elevado a n é 1. Então essa série vira a série 1 sobre n, né? Que a gente sabe que diverge, porque é uma série harmônica, né? A série harmônica diverge. Porém, a série sem as barrinhas, ou seja, a série original, converge pelo teste ser alternado, porque essa série é alternada, tá? Então, quando a série converge, mas não converge absolutamente, a gente diz que ela converge condicionalmente. Então, ele disse que essa série converge condicionalmente e o faz para logaritmo de 2. Por enquanto, vocês não têm como saber que essa série iria para ln de 2. Mas quando a gente estudar a série de Taylor, vocês vão ver que esse resultado é bem simples, tá? Ok. Ele quer que você mostre o seguinte, que dependendo de como você somar os termos dessa série, ou seja, dependendo de como você, a ordem com que você soma os termos dessa série pode ser logaritmo de 2, que é o valor que a gente normalmente acharia utilizando a série de Taylor, ou, por exemplo, log de raiz de 2, ou qualquer outro número. Como assim, professor? Pessoal, essas séries que convergem condicionalmente, elas têm uma propriedade engraçada. Se você soma os termos dessa série, digamos, está aqui uma série genérica que converge condicionalmente. Então, se você somar todos os termos dessa série numa ordem, o resultado é um certo número, se ela convergir, certo? Se você inverter a ordem, ou seja, em vez de você somar primeiro a 1 com a 2, ou seja, você começa somando só os pares, depois soma os íntegros e junto tudo, o resultado já é outro número. Professor, como assim? Eu aprendi que a soma de números é comutativa. Tanto faz eu somar A1 mais A2, como eu somar A2 mais A1. Como é que se eu inverter a ordem, a soma vai dar outro número? É verdade, para uma soma finita, uma quantidade finita de termos, a soma é comutativa. Não espere que, se você somar infinitos termos, que isso aqui ainda continue sendo verdade para todas as séries, não. Tá certo? E não é. Claro, isso aqui ainda vale se a sua série converge absolutamente. Mas para uma série que converge condicionalmente, existe um teorema chamado teorema da permutação de Riemann, que diz o seguinte, que você pode fazer uma série que converge condicionalmente, somar para qualquer número que você quiser. Por exemplo, eu vou mostrar essa série, a gente mostra facilmente com... depois que a gente tiver visto o teorema de Taylor, o teorema da série de Taylor, a gente consegue mostrar facilmente que ela converge para o logaritmo de 2. Mas eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer ela ir para qualquer valor. Por exemplo, eu posso fazer ela convergir para o logaritmo de raiz de 2, né? Totalmente diferente. Como, professor? Vamos ver? Eu vou rearranjar a forma como eu somo esses termos. Em vez de somar esses caras nessa ordem, eu vou somar na ordem diferente e vocês vão ver que vai dar isso aqui. Tá certo? Então, para isso... Bom, esses termos que eu listei aqui, eu coloquei seja essa coisa, esses são os termos dessa série, tá bom? Para n igual a 1, isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, que é 1, 1 sobre 1. Para n igual a 2, como ele é alternado, vai ficar menos, né? Então vai ficar meio. Para n igual a 3, como ele é alternado, então mais 1/3 e assim por diante. Então estou chamando esse cara de S, tá? Que aqui ele diz que é log de 2, né? Vou mostrar que esse S, na verdade, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser log de raiz de 2. Como é que você chega nisso? Vamos ver? Então vamos lá, eu vou só manipular essa série e vou mostrar a vocês que eu chego em qualquer valor, inclusive nesse aqui, tá? Então, S é 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos 1/6 e assim por diante, tá certo? Mais 1/7 e assim por diante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, como eu falei a vocês, de uma forma diferente. Como? Eu vou agrupar os caras que têm denominador ímpar e os caras que têm denominador par, tá? Então vai ficar assim, ó. Só os que têm denominador ímpar, 1 mais 1/3, mais 1/5, mais 1/7 e assim por diante, tá? E assim
por diante. E agora eu vou agrupar os caras que têm denominador par. Todos que têm denominador par têm um menos na frente, né? Porque a série é alternada, eu vou colocar o menos na frente, tá certo? Então ficou menos 1 meio, mais 1 quarto. Todos os sinais negativos estão aqui, tá certo? Então, mais 1 sexto, mais 1 oitavo, e assim por diante. Bom, até agora não fiz nada, tá certo? Só quebrei essa soma infinita em duas. As parcelas onde os denominadores são ímpares, menos as parcelas onde os denominadores são pares. Agora, nota que eu posso colocar um meio em evidência aqui, né? Porque todo mundo aqui embaixo é divisível por 2. Então, eu posso fazer assim, ó, 1 mais 1 terço, mais 1 quinto, mais 1 sétimo, mais e assim por diante. E eu vou colocar esse meio em evidência. Mas se eu colocar esse meio aqui em evidência, o primeiro vira o quê? 1, o próximo, 1 meio, o próximo, 1 terço, o próximo, 1 quarto, o próximo, 1 quinto e assim por diante. Não é verdade? É quase a série original que eu tinha, né? Só que a série original era alternada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses dois caras. Como? Olha só, da seguinte forma. O primeiro termo desse cara aqui é meio. O primeiro termo desse... Perdão, é 1, né? Deixa eu até mudar aqui. O primeiro termo desse cara é 1. O primeiro termo daquele outro também é 1. Só que tem um meio multiplicando aqui, né? Então, se eu fizer 1 menos 1 meio de 1, vai sobrar 1 meio, tá certo? Eu vou colocar esse 1 meio em evidência. Então, 1 meio de 1. Tá certo? Ó, de novo, ó. 1 menos 1 meio de 1 vai dar 1 meio. Né? E eu coloquei o meio para fora, então ficou 1 aqui dentro. Tá certo? Olha só. Vamos para o próximo. Então, já cancelei esse. Já utilizei esses dois termos. Agora, 1 terço menos 1 meio de 1 terço vai dar o quê? 1 meio de 1 terço. Tudo bem, então vamos colocar aqui. Mais 1 meio de 1 terço. 1 meio já coloquei para fora, ficou só 1 terço. Tá certo? Então, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. E eu vou fazer isso, pessoal, com todos os termos desse cara, tá certo? De forma que eu esgoto todo mundo que está aqui dentro. Tá certo? Então, novamente, esse cara vai ser 1 quinto menos 1 meio. Aqui tem 1 quinto, né? Que seria o próximo. Então, vai ficar 1 meio de 1 quinto. Então, já coloquei o meio para fora, ficou 1 quinto. E assim por dentro. Faço para todo mundo. Até que eu esgote todos os caras que estão aqui. Mas quando eu fizer isso, eu não vou ter esgotado os pares, né? Porque os pares aqui sobraram. Não é verdade? Então, ainda tem menos, né? Olha aqui, ó, 1 meio de todos os pares. 1 meio, os pares que sobraram porque eu não mexi com eles. 1 quarto, 1 sexto e assim por diante. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar esse 1 meio em evidência, já que tem 1 meio nos dois termos. Então, ficou assim, ó, 1 meio de... Então, 1. O próximo vai ser menos 1 meio. Menos 1 meio. O próximo vai ser 1 terço. O próximo vai ser menos 1 quarto. Menos 1 quarto. O próximo vai ser 1 quinto. O próximo vai ser menos 1 sexto e assim por diante. Menos 1 sexto e assim por diante. Professor, mas pera. Isso aqui, ó, é exatamente a série original. 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto e assim por diante. Verdade. E isso aqui, o problema diz que dá ln de 2. Verdade. Então, isso aqui tudinho é ln de 2. Ok? Ou seja, 1 meio de ln de 2. Esse meio aqui eu posso passar a propriedade do log, posso passar aqui para cima. Então, vai ficar 2 elevado a meio, tá certo? Então, ficou ln de 2 elevado a meio, que é a mesma coisa que ln de raiz de 2. Ok? Então, veja, eu só somei os termos dessa série de uma forma diferente. Eu agrupei os caras que tinham denominador ímpar no canto, os caras que tinham denominador par no canto, e somei de uma forma um pouco diferente. Então, somando esses caras de uma forma diferente, não a ordem que aparece exato aqui, ó. Agrupei os caras com ímpar, os caras com os pares. Fiz aqui essa manipulação e somando dessa forma, pode prestar atenção que não teve nada feito aqui de forma incorreta, o resultado foi log de raiz de 2. Mas, professor, esse cara não ia para log de 2? Como é que deu log de raiz de 2? Porque, como eu falei, essa série ela converge condicionalmente. E as séries que convergem condicionalmente, você pode fazer ela somar para qualquer valor que você quiser. Tá certo? Isso chama-se teorema do rearranjo de rima. Não vou provar para vocês, dá bastante trabalho, mas existe esse teorema. E isso só acontece para as séries que convergem condicionalmente. Portanto, se você precisar somar uma série condicionalmente, uma série que converge condicionalmente, some na ordem que for dado. Porque se você trocar a ordem aqui de qualquer um termo desses que aparece na soma, isso aí pode somar para uma coisa totalmente diferente. Claro, isso só acontece se a série converge condicionalmente. Se a série convergir absolutamente, então a soma funciona como a soma de uma quantidade finita de números reais, ou seja, a soma continua sendo comutativa. Mas, no caso de uma série que converge condicionalmente, a soma não é mais comutativa, ou seja, a ordem importa. Tá bom? Então, a nossa série, que antes convergia para
ln de 2, agora eu mostrei que converge para ln de raiz de 2. E vocês podem desenvolver uma outra forma de somar que converge para uma coisa totalmente diferente disso aqui. Por exemplo, converja para 3 meios de ln de 2 ou para qualquer coisa que você queira. Tá certo? Isso por quê? Porque a série converge condicionalmente. Ok? Então vamos ver mais um exemplo aqui das nossas séries. Então o exemplo 37 é o seguinte: estuda a convergência dessa série aqui. Tá? Então ele te deu uma série, que diga-se de passagem é uma série alternada, né? E ele pede para você verificar se essa série converge ou não. Então vamos tentar utilizar os testes que a gente aprendeu. Tem o teste da razão e o teste da raiz. Vou tentar aplicar o teste da raiz aqui. Perdão, o teste da razão. Tá certo? Se funcionar, show de bola. Se não, procura outro teste. Lembra? O teste divide-se no cálculo do limite, né? Dependendo do que acontece com esse limite, se ele for 1 menor que 1, maior que 1 ou igual a 1, eu posso afirmar alguma coisa. Se esse limite for exatamente 1, procure outro teste, porque o teste é inconclusivo. Então, como é que funciona o teste da razão? Bem simples. Você pega ou você toma o enésimo, o AN aqui, né? O termo geral. É o enésimo termo da sua sequência. E a partir desse cara, você vai criar o AN mais 1. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer a razão, né? Por isso que o teste chama teste da razão. AN por AN mais 1, perdão, AN mais 1 por AN. Toma o valor absoluto e calcula o limite. Se esse limite que a gente chama de L for maior que 1, a série diverge. Menor que 1, a série converge. Igual a um teste conclusivo. Procure outro teste. Então vamos lá. Está aqui o AN. Como é que eu acho o AN mais 1? Basta você substituir onde tiver N por N mais 1. Então aqui vai ficar menos 1 elevado a N mais 1. O outro cara ficou raiz de N mais 1. E embaixo N mais 1, N mais 2. Pronto, está aqui o seu AN mais 1. Bom, agora eu tenho que dividir isso por AN. Então eu vou dividir esse cara por essa fração. Então, fração de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar N mais 1 aqui, ó, dividido por menos 1 elevado a N, raiz de N. Isso tudo aqui, pessoal, é em valor absoluto, tá certo? Não esquece as barrinhas. Tá? E a gente faz as simplificações possíveis e depois toma o limite. Veja só, esse menos 1 aqui, elevado a N com esse menos 1 elevado a N, foi embora. Sobrou apenas um menos 1. Tá certo? Módulo, só que a gente está com a barrinha aqui, né? Módulo de menos 1 é 1. Então, vai sair tudo, esse menos 1 que tinha aqui, ó. Quando você colocar o módulo que está aqui, ele vai virar 1, tá bom? Então, nem vou colocar mais ele. E aqui sobrou raiz de n mais 1 sobre raiz de n. Então, vou deixar, como é positivo, pode sair do módulo. Então, ficou raiz de n mais 1 dividido por raiz de n. E aqui ficou n mais 1, né? Pode sair do módulo, porque n é positivo para a gente. N mais 1 também, dividido por n mais 2. Pronto, sobrou isso aqui. O que eu vou fazer agora? Tomar o limite nessa expressão quando n tem definido. Se o resultado for um número menor que 1, a série converge. Maior que 1, a série diverge, igual a um teste inconclusivo. Tá bom? Então, eu vou calcular agora esse limite L, é o limite quando n tem definido de... Vamos agrupar essas coisas aqui. Eu posso colocar todos aqueles termos ali assim, ó, raiz de n mais 1, né? Sobre n, que multiplica n mais 1 sobre n mais 2. Eu posso colocar um n evidência em cima, evidência embaixo, e escrever esse cara assim, ó. 1 mais 1 sobre n, né? E aqui 1 mais 2 sobre n, tá certo? Se você multiplicar em cima e embaixo por n, você obtém exatamente isso aqui, tá bom? Já estou simplificando. Esse n eu posso dividir por esse n por esse 1, então vai ficar 1 mais 1 sobre n. Pronto, agora é só tomar o limite. Veja que quando n tem definido, 1 sobre um número que só aumenta, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Isso aqui todo está indo para 1, isso aqui está indo para a raiz de 1, que é 1, vezes 1, 1. Vixe, professor! Aplicando o teste da razão aqui, o limite deu 1. Posso dizer o quê? Nada. Teste. Observe que o teste foi inconclusivo, tá certo? Observe que o teste foi inconclusivo. Procure outro. Inconclusivo não é resposta. Inconclusivo. Tranquilo? Então, o teste da razão aqui, apesar de ser um teste que a gente usa assim na maioria dos casos, nesse caso ele foi inconclusivo. Então, procure um outro. Que outro teste eu vou usar aqui, professor? Veja, essa série é alternada. Vamos tentar o teste da série alternada. Então, pelo teste da série alternada, pelo teste da série alternada, o que eu tenho que checar pelo teste da série alternada? Duas coisas. Se o limite do termo geral sem esse menos 1 elevado a n aqui, tá certo? Se esses caras vão a 0 e se esses caras formam uma sequência decrescente. Então, vamos lá, vamos ver. Então, a primeira coisa eu tenho que verificar se o limite de raiz de n sobre n mais 1, quando n tem definido, se isso aqui vai para 0. Né? Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a infinito, de x elevado a meio, sobre x mais 1. Aqui dá em cima dá infinito, aqui embaixo dá infinito, então a gente vai aplicar o que é L'Hopital, tá certo? Então, por L'Hopital,
isso aqui vai ficar assim, limite, quando x tende a infinito, derivada de x elevado a meio, 1 meio de x elevado a menos meio, né? Ou seja, esse cara está no denominador, então ficou 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de x mais 1 em relação a x dá 1, tá certo? Então, quando x tende a infinito, 1 sobre o número que só cresce, isso vai para 0, tá certo? Então, beleza, professor, o termo geral vai a 0. Agora, eu tenho que checar se o meu AN, ou se a parte positiva aqui, né? Se esses caras aqui, raiz de n sobre n mais 1, se isso vai a 0. Tá? Vou chamar esses caras de Bn, já que eu usei a n para outra coisa. Então, eu tenho que verificar se isso aqui, ó, raiz de n sobre n mais 1, se isso aqui é decrescente. Tá? Então, para fazer isso, bem simples. Pega a função associada a esse cara, né, que foi essa função que a gente estudou aqui em cima. Raiz de x dividido por x mais 1. Né? Será que esse cara é decrescente? É isso que a gente tem que verificar. Bom, mas pelo teste da derivada, rapidamente a gente verifica se essa coisa é decrescente ou não. Né? Então, a derivada de x elevado a meio, cai o meio, né? Então ficou 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de cima vezes de baixo, então aqui em cima ficou x mais 1, menos a derivada de baixo, que é 1 vezes de cima, então raiz de x, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, tá bom? Então, só organizando, f' de x ficou assim, ó. Se você multiplicar esse cara por esse, fica raiz de x menos raiz de x dá x, né? Então, ficou assim, ó, x mais 1 menos 2x dividido por 2x, na verdade, 2 raiz de x, né? Que multiplica x mais 1 ao quadrado, né? E fazendo as simplificações, esse cara foi com um desse, sobrou menos x mais 1 sobre 2 raiz de x, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Bom, raiz de x é sempre positivo, né? Para os nossos... No nosso caso, pessoal, o x está fazendo o papel do n, né? O x está fazendo o papel do n. E o n da gente aqui, ó, começa com 1, tá? Então, para x maior que 1, com certeza isso aqui é positivo. Isso aqui está bem definido, né? Isso aqui é positivo, tá? É o x que nos interessa, mas aqui embaixo, isso aqui é sempre positivo. Então, isso aqui não altera o sinal do cara que está aqui em cima. Eu quero saber quando é que isso aqui é negativo, né? Para a função ser decrescente, isso tem que ser negativo, né? Bom, mas que condição o numerador tem que satisfazer? Bom, menos x mais 1 tem que ser menor que 0, que é a mesma coisa que x tem que ser maior que 1. Tá? É só passar o x para o outro lado. Então, para todo x maior que 1, com certeza, essa função aqui é decrescente. Né? Se essa função é decrescente, esse cara é decrescente. Tá certo? Então, para todo n maior que 1, né? Posso dizer isso? Então, para todo n maior que 1, essa sequência, Bn, que é igual a raiz de n sobre n mais 1, é decrescente. É decrescente. Então, pelo teste da série alternada, que eu posso afirmar, olha, os caras aqui são decrescentes. E o limite do termo geral, ou seja, o limite do Bn quando n tende a infinito, a gente mostrou que é 0. Então, pelo teste da série alternada, a série o quê? Converge, tá certo? Logo, pelo teste da série alternada, logo, pelo teste da série alternada, a série converge. A série converge. Não consegui aplicar o teste da razão, na verdade a gente aplicou, o resultado é que deu inconclusivo. Então procure um outro teste que funcione, tá certo? Então a gente viu que com o teste da série alternada, essa série converge. Tranquilo? Então vamos ver mais um exemplo. Então estuda a convergência dessa outra série aqui, ó. N elevado a n dividido por raiz de n. Então, o que é o termo geral aqui? É n elevado a n sobre n fatorial. Então, a partir desse cara, eu vou criar o an mais 1. Tá certo? Vou aplicar o teste da razão. Não, mas professor, no exemplo passado, o teste foi inconclusivo. Acontece. Mas esse é o teste coringa, pessoal. Se tem um teste legal, é esse teste da razão. Tá certo? Então, eu sempre tento utilizar ele agora de forma geral. Se ele falhar, eu procuro da raiz ou procuro algum outro teste. Mas, via de regra, você sempre tentar utilizar ele, tá certo? Então, o an mais 1 vai ser n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é esse cara dividir por esse, dividido, né? E tomar o limite, tá certo? Então, vamos lá. A n mais 1 se escreveu como? Vou só organizar um pouquinho esse cara. O que é n mais 1 elevado a n mais 1? É n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n, não é verdade? Repete a base, somos expoentes, você tem n mais 1 elevado a n mais 1. Por que o senhor está escrevendo assim? Vocês vão ver já já. E esse n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial, tá certo? Quando eu dividir esse cara pelo an, que é isso aqui, repete a primeira multiplicar pelo inverso da segunda,
Esse n fatorial vem para cima, ó, que legal. E o n elevado a n vem para baixo. Tá certo? Então, toma aqui o valor absoluto. Como todas essas grandezas aqui são positivas, eu posso tirar do valor absoluto, tá certo? Então, ó, n mais 1 foi com n mais 1. N fatorial foi com n fatorial. O que foi que sobrou? Sobrou apenas n mais 1 elevado a n. E embaixo, n elevado a n. Ou ainda, se quiser colocar todo mundo junto, n mais 1 sobre n elevado a n. Ou ainda, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Ok? O que é que eu tenho que fazer agora? Tomar o limite nesse cara quando n tem definido. E verificar se esse resultado é maior que 1, menor que 1. Ou pode dar o caso, né, infelizmente, igual a 1. Aí você procura outro teste. Então, por fim, vamos calcular o limite. Então, L, que é o limite quando n tem definido de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Vocês já viram esse limite aqui é um limite especial? Esse limite é exatamente o E, né? Do E elevado a x, né? E, que é aproximadamente 2,78 número de Euler. Tá certo? Então, como esse cara é maior que 1, o que é que acontece com a série? A série diverge, tá? Portanto, pelo teste da razão, a série diverge, porque o limite for maior que 1. A série diverge. Ok? Professor, mas como é que... Eu não me lembro, não. Como é que a gente faz para relembrar esse limite aqui? É bem simples, pessoal. Vou calcular ele aqui separado, tá certo? Mas o resultado é esse aqui, ó. Tá, o problema acabou aqui. Então, para quem não lembra como é que chega nesse resultado, esse limite, se existir, é o mesmo que esse aqui, ó. Limite quando x tem infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Ok? Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar a propriedade do logaritmo e vou reescrever isso aqui, ó. Qualquer número pode ser escrito como e elevado ao logaritmo dele mesmo, né? Porque exponencial mata o log e você tem o número que você tinha inicialmente. Eu vou escrever isso aqui usando essa propriedade que eu falei. Então, isso ficou limite, quando x tende a infinito, da exponencial do log de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Agora sim, esse x está multiplicando aqui propriedades exponenciais. ln de a elevado a b, esse b vem para frente, tá certo? b ln de a, tá? Então, esse x está aqui, eu posso colocar ele aqui para frente, multiplicando, tá? Ou esse x multiplicativo aqui, eu posso escrever ele assim, ó, como 1 sobre x dividindo aqui. Tanto faz você multiplicar pelo número ou dividir pelo seu inverso, o resultado é o mesmo. Outra coisa, como a função exponencial é contínua, o limite pode passar aqui para dentro, tá? Então, eu posso escrever esse cara assim, ó, e elevado a limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x, na verdade tem um log aqui, né? ln de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. E aí perceba que quando x tende a infinito, isso aqui vai para log de 1, né? Porque essa coisa é zero, e log de 1 é 0. E aqui embaixo vai para 1 sobre infinito, que é 0. Então, 0 sobre 0, uma indeterminação, aplicando no L'Hopital, a gente tem o seguinte, é elevado a limite, quando x tende a infinito, do que? Deriva em cima com a derivada do log. 1 sobre o argumento, vezes a derivada do argumento do log, menos 1 sobre x2, né? Dividido pela derivada do de baixo. Mas a derivada de baixo é exatamente menos 1 sobre x2. Então, esse cara cancela com esse, e agora você aplica o limite. Então, 1 dividido por 1 mais uma coisa que vai para 0 é 1 dividido por 1, que é 1. Então, isso aqui é elevado a 1, que é, como a gente disse aqui em cima. Tá certo? Então, moral da história, como esse limite for maior que 1, a série, posso afirmar sem nenhum problema que a série diverge. Tranquilo? Então, sempre que possível, a gente vai tentar, eu vou tentar aplicar o teste da razão. Em alguns casos, é mais interessante o teste da raiz, como vocês vão ver agora. Ó. Estude a convergência dessa série aqui. Professor, quando é que eu uso o teste da raiz? Assim, se eu fosse dar uma dica, sempre que aparecer o termo geral elevado a n. Tá? Porque no teste da raiz, eu vou calcular, eu vou ter que extrair a raiz enésima do valor absoluto de an. Então, se no meu termo geral já tem alguma coisa elevada a n, isso vai ser bom porque cancela aqui. Tá bom? Então, olha só. Quem é o termo geral desse cara? Quem é o an? O an é todo o termo, toda a expressão. É menos 3n dividido por 2n mais 1 elevado a 3n, certo? Esse menos 1 eu posso colocar ele para fora assim, ó. Menos 1 elevado a 3n, tá certo? Então, eu posso escrever assim, ó. Menos 1 elevado a 3n. Sobrou apenas o 3, né? 3n sobre 2n mais 1, todo mundo elevado a 3n. E elevado a 3n é a mesma coisa que elevado ao cubo elevado a n, tá certo? Potência de potência. O que eu preciso agora? Tá aqui, né? Esse aqui é meu an. Então, eu preciso extrair o valor absoluto desse cara, elevar a n e depois a raiz enésima dessa coisa. E aí, só no final, eu tomo o limite, tá? Então, vamos fazer isso. Então, perceba o seguinte. A n, então,
o valor absoluto de AN vai ser o valor absoluto dessa coisa que está aqui, ó, tá? Então, vai ser o valor absoluto de menos 1 elevado a 3n, 3n sobre 2n mais 1 elevado ao cubo, dessa forma, tá? Olha só, bom, esse carinha aqui está elevado a n, professor. Pronto. Só que o valor absoluto é menos 1 elevado a 3n, essa coisa pode ser positiva ou negativa, né? Ou mais 1 ou menos 1, né? Mas o valor absoluto de 1 é 1, o valor absoluto de menos 1 é 1 também, então o valor absoluto dessa coisa é sempre 1, tá? Então, eu não vou colocar mais ele aqui, tá? E essa coisa aqui é sempre positiva, pode sair do módulo, então vai ficar assim, 3n sobre 2n mais 1 elevado ao cubo elevado a n. Então, o próximo passo é extrair a raiz enésima desse cara. Então, a raiz enésima de valor absoluto de AN, deixa eu ajeitar aqui assim, isso vai ser a raiz enésima desse cara. Então, vai ficar 3n sobre 2n mais 1 elevado ao cubo elevado a n. E aí, agora sim, ó, eu extraio a raiz enésima desse cara. O legal é que esse cara vai cancelar esse. E aí, você sobrou o quê? Então, ficamos com o quê? 3n sobre 2n mais 1 ao cubo. Então, o que eu preciso? Tomar agora o limite desse cara. Se esse resultado for 1, teste inconclusivo. Maior que 1, a série diverge. Menor que 1, a série converge. Por fim, o que a gente vai ter? Vamos lá. Então, L é o limite, quando n tende a infinito, do quê? Bom, dessa coisa. 3n sobre 2n mais 1 ao cubo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse limite para dentro, posso simplificar, colocar esse n aqui em evidência e o n aqui em evidência e cancelar. Assim, olha só. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vai ficar limite, quando n tende a infinito, de n que multiplica 3, embaixo ficou n que multiplica 2 mais 1 sobre n. Tudo isso aqui é o cubo. Assim, ok? Quando n tende a infinito, essa coisa vai para zero. Bom, cancela esse n com esse. Então, aqui dentro está indo para o quê? Para 3 meios, né? Só que tem um cubo aqui, ó. Então, isso tudo está indo para 3 meios ao cubo, né? Que é a mesma coisa. 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Só que isso aqui é maior que 1. Então, como o limite é maior que 1, a série diverge pelo teste da razão. Perdão, pelo teste da raiz, certo? Então, deixa eu trazer para cá que eu fiquei sem espaço. Vou trazer para cá. Então, como? Então, colocar assim, segue do teste da raiz, que a série diverge. Tá certo? Diverge. Diverge por quê, professor? Porque o limite que a gente calculou, aqui, ó, é maior que 1. Ok? Então, ele é bem simples, pessoal. Esses dois testes são bem simples de aplicar. O teste da razão, você faz a razão, né? O AN, AN mais 1 pelo AN, valor absoluto, toma o limite. E o teste da raiz, você tem o AN, toma o valor absoluto, extrai a raiz enésima e calcula o limite, né? Aí você vai, em todos os 3 casos, ter um número. Se esse número for menor que 1, nos 2 casos a série converge. Maior que 1, a série diverge igual a 1. Teste inconclusivo, procure outro teste. Tá certo? Mas o algoritmo, a forma de utilizar ele é bem simples. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 40. Ele diz o seguinte, olha só. Ele diz que você tem uma série, né, de forma que os termos da série são definidos de forma recursiva ou indutiva. Ele dá o primeiro termo, né, e diz como você determinar o termo na posição n mais 1 a partir do termo na posição n. Ele pergunta, essa série converge ou diverge? Ixi, professor, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho AN. Porque se eu tivesse o AN, era fácil. Eu calculava o AN mais 1, dividia pelo AN, tomava o limite do valor absoluto dessa coisa e fazia n tender a infinito. Ou extraía a raiz enésima, né, do valor absoluto do AN. Mas eu não tenho AN, eu tenho uma relação entre o AN mais 1 e o AN. É tudo que você precisa, pessoal. Tá, toda a informação está aí e já está simplificada para a gente. Como assim? Olha só, aplica o teste da razão. Como eu falei, esse teste é um teste muito legal. É o coringa da gente, tá certo? Funciona assim quase sempre, né? Mas, como eu já falei, como vocês já viram, existem os casos onde ele é inconclusivo. Mas, de forma geral, é um teste muito útil. Então, como ele te disse, como é que você encontra o AN mais 1 em função do AN, o que eu preciso no teste da razão? Professor, da razão. Sim, de quem por quem? Do AN mais 1 pelo AN. Ah, mas se o AN está aqui, é só passar ele dividindo para cá, não é?
Só isso, pessoal. Então, perceba que o AN mais 1 dividido pelo AN é exatamente o que está aqui, ó, 2 mais cosseno de n sobre raiz de n. Então, 2 mais cosseno de n sobre raiz de n. Bom, mas eu preciso do valor absoluto dessa coisa. Professor, mas essa coisa que está aqui é sempre positiva. Pode sair do valor absoluto. Como assim? Como é que pode? Cosseno não troca de sinal? Como é que você garante que isso aqui é sempre positivo? Porque, pessoal, o cosseno é sempre maior que menos 1 e menor que 1. Né? Se você somar 2 em todos os membros, isso aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2 mais cosseno, aqui vai ficar 3. Ou seja, o cosseno aqui é sempre positivo. 2 mais cosseno é sempre positivo. Tá? Então, como esse cara aqui é sempre positivo e raiz de n é sempre positivo, eu posso tirar do valor absoluto sem nenhum problema. Então, o que é que eu preciso agora? Só calcular o limite. Então, por fim, tudo que eu preciso é calcular o limite dessa razão. Então, L, para a gente aqui, ó, vai ser o limite, né, desse cara. A n mais 1 sobre n, valor absoluto, que é o que já está feito aqui para a gente. Já está até simplificadozinho aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar limite, quando n tende a infinito, dessa expressão, 2 mais cosseno de n sobre raiz de n. Se vocês quiserem, a gente pode até quebrar isso aqui em dois limites. Limite, quando n tende a infinito, uma constante sobre um número que só aumenta, né? Mais limite, quando n tende a infinito, de cosseno de n sobre raiz de n. Veja, esse aqui todo mundo consegue verificar rapidamente, isso é zero, né? Porque é uma constante dividido pelo número que só aumenta, essa razão só diminui. Então, isso vai para zero. Professor, mas cosseno de n sobre raiz de n? Quando n tende a infinito, esse cara fica oscilando. Então, para onde é que vai esse limite? Esse limite não existe? Existe, é zero, pessoal. Pela simples razão, novamente, cosseno de n está sempre entre menos 1 e 1. Se eu dividir todo mundo por raiz de n, eu não altero nada, já que raiz de n é positivo. Se eu permitir que n tenda a infinito, esse cara vai a zero, né? Porque uma constante dividida pelo número que só aumenta vai para zero. Então, esse cara vai a zero. Esse cara, pelo mesmo motivo, vai a zero. Então, se esses dois vão a zero, esse cara que está no meio tem que ir para onde? Para zero também, pelo teorema do confronto. Tá certo? Tanto é zero esse limite, quanto é zero esse. Então, como um todo, esse limite é zero. Né? Então, meu limite L é igual a zero, que é menor que 1. Portanto, pelo teste da razão, que foi o que a gente aplicou aqui, a série o quê? Converge, mesmo eu não conhecendo os termos da série de forma explícita. Tá certo? Mesmo eu não conhecendo os termos de forma explícita. Então, segue do teste da razão, segue do teste da razão, que a série converge. Assim, que a série converge. Olha como é simples. Converge. Então, sempre que possível, eu vou tentar aplicar o teste da razão. Se ele for inconclusivo, eu tento o teste da raiz. Se ele for inconclusivo, aí eu vou procurando outros testes, tá certo? Aí eu vou para a convergência absoluta, tá certo? E dentro da convergência absoluta, a gente tem teste da integral, teste da comparação do limite, tá certo? Se a série for alternada, a gente tem o teste de série alternada. E no pior das hipóteses, eu posso aplicar o teste para divergência, que é verificar o que acontece com o limite do termo geral. Se esse limite for diferente de zero, a série diverge, tá certo? Então, esses são os testes que a gente vai utilizar daqui para frente para verificar a convergência das nossas séries. Tenham ela termos positivos, negativos ou alternados. Tranquilo? Ok.